Fala aí galera, como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre uma coisa interessante, né? São muitos anos de carreira, eu acho que 15 ou 16, né? E nessa etapa não, né? É etapa, vamos dizer assim que é a etapa da vida, né? Antes da independência financeira, é cada vez mais um sonho, né? Muito mais um sonho do que uma realidade palpável. Mas a gente chega lá, né? Eu acho um dia. Mas o ponto é, né? Durante essa nossa fase de trabalhador, a gente tem alguns tipos de empresa, né, que a gente pode trabalhar, especialmente a gente que é da área de tecnologia, né? É muito comum que você trabalhe em várias empresas ao longo da sua carreira. Eu já trabalhei em mais de 20 empresas, eu acho, em 15 anos aí de programação, tá certo? Por causa do meu perfil, né? Eu tenho um perfil que eu gosto de trabalhar mais por projeto. Então, eu tendo a ser muito mais especialista nas coisas, nas ferramentas, nas linguagens, nas tecnologias, do que no negócio da empresa, tá certo? E eu me interesso mais por isso, eu acho isso mais legal, né? Então, galera, o que que acontece, né? O que que eu pude perceber e o que que eu vim trazer aqui nesse vídeo de conteúdo para vocês? Essa questão da forma de trabalho, né? Quando você trabalha em uma startup ou uma empresa pequena, às vezes é uma empresinha ali de fundo de quintal, de garagem, assim, é muito mais legal. Eu já trabalhei desde empresa ali que tinha. Eu era a única pessoa de tecnologia, até multinacional, né? A maior empresa que eu trabalhei tinha mais de 300 mil funcionários, uma empresa mundial. Então, comparando essas diferentes vivências, experiências e projetos, eu acho muito mais gostoso o clima de trabalhar em empresas pequenininhas, bem pequenas, especialmente o que a gente chama hoje de startup, né? Mas a startup na época que ela está ali ainda começando, dando seus primeiros passos. Por quê, né? Porque quando a startup, a empresa ela é pequena, você faz o seu trabalho, aquilo que tem que ser feito mesmo, né? Vamos supor, eu preciso fazer aqui um sistema que vai fazer um pagamento. Você vai fazer um sistema de pagamento, tá certo? Você é muito mais direto, né? Essa que é a grande realidade. Tem empresa, inclusive, eu trabalhei como freelancer também, já fui freelancer há alguns anos e tal. Trabalhei para empresas do Brasil, empresas de outros países, né, dos Estados Unidos. De onde mais, mano? Da Inglaterra. Eu já trabalhei para empresas assim de diversos lugares do mundo, sem nunca sair do Brasil, né? E o que que acontece? Quando a empresa tem esse perfil de startup, você às vezes trabalha até com o seu próprio computador, tá certo? Você não precisa nem de muitas coisas, assim, é muito mais aquilo, o trabalho que tem que ser feito, né? Precisa fazer, ó, por exemplo, como é que você vai fazer um sistema de pagamento numa empresa, numa startup? Você vai criar o sistema de pagamento e vai pôr ele para funcionar e ele vai funcionar, vai dar bugs, você vai corrigir. Basicamente é isso, tá certo? Pensando numa empresa bem pequenininha. Então o trabalho fica muito mais direto, mais objetivo, mais minimalista, mais essencialista, né? Um trabalho assim que você faz aquilo que tem que ser feito. Agora, como é que é para fazer essa mesma coisa aí numa multinacional? Primeiro já começa pela máquina, né? Eu acho que isso eu já comentei em outros vídeos aqui. Eu não sei o que acontece com empresa grande, que às vezes ela contrata a pessoa e não tem a coragem de dar um computador equivalente a um mês de salário daquela pessoa. Ela dá um computador ruim pra caralho e aí você fica ali sofrendo. Você vai salvar um arquivo, você espera ali 30 segundos, um minuto, dois, né? Para salvar o arquivo, coisa que se você tem uma máquina boa, você dá o Ctrl S e acabou, né? Isso a gente sofria muito na época de escritório também, né? Antes do trabalho remoto, antigamente, quando a gente ia aqui para a empresa, era comum você chegar na empresa e você ter uma máquina horrível, pior do que aquela que você tinha em casa, né? Então, nessa época de freelancer, onde eu usava a minha própria máquina, eu achei muito bom porque a minha máquina era muito boa e ela era configurada certinha ali, porque eu precisava fazer e ela era rápida, eu não perdia tempo, tá certo? É muito mais assim, ó. Agora, conforme a empresa vai crescendo, eu também tive a oportunidade de estar em startups que cresceram, né? Conforme a empresa vai crescendo, vai aumentando a burocracia, vai aumentando os controles e tal. Então, chega um ponto para você fazer um sistema de finanças, de pagamento, por exemplo, você tem que dar uma volta gigante, você tem que fazer treinamentos, você tem que ter um computador lá da empresa com um monte de coisa instalada que deixa aquele computador lento, né? Se às vezes você tem o seu próprio computador ali, você instala o Eclipse e tal, você faz as coisas, na época que era Eclipse, hoje em dia IntelliJ, que seja, sei lá, Visual Studio, seja qual for a ferramenta. Quando a empresa vai crescendo ou você trabalha numa empresa maior, você não consegue instalar o negócio na máquina, aí você tem que abrir um chamado para o suporte, aí o suporte demora um, dois, 3 dias, uma semana. Eu já cheguei a ficar um mês esperando o resultado de chamado de empresa grande, né? E às vezes é coisa besta, por exemplo, precisa liberar um usuário e senha para você fazer alguma coisa, esquece, você tem que esperar, 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 né? Então,
essas estruturas de controle, né? Como a gente tem o Estado, né? O Estado é um grande ente burocrático, ruim, ineficiente, muito por causa dessas estruturas burocráticas, né? Porque aquilo não é o sistema de pagamento. O sistema de pagamento, por exemplo, que eu vou fazer, é fácil de fazer. O difícil é toda a burocracia, toda a estrutura, todas as restrições, né? Às vezes você precisa de uma coisa lá que você precisa usar, por exemplo, eu falei o exemplo da ferramenta, que você vai usar alguma coisa assim, que você precisa instalar no computador, não pode, aí tem que passar por uma área de auditoria que vai ver e vai analisar, e quando você vai ver, você demorou 6 meses para uma coisa que às vezes você, como freelancer na empresa pequena, você fazia ali em 2 dias. Tá certo? A burocracia ela é tão grande que ela faz a sua produtividade despencar, né? E isso é muito frustrante no dia a dia. E isso vai acontecendo com toda e qualquer empresa, né? A empresa ela começa pequenininha, pequenininha, a startup ali, eficiente, fazendo as coisas, e com o tempo ela vai inchando, 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 até que ela vira uma multinacional burocrática, né? Esse é o caminho mesmo que as empresas tendem a seguir. E por que que a startup cresce tanto? Porque ela faz aquilo que tem que ser feito. Veja só aqui, você comparar um negócio que demora 2 meses para uma multinacional fazer, a startup faz em 2 dias, uma semana, porque ela não tem toda essa burocracia. Você não precisa pedir autorização, permissão, né? Às vezes você, no meu caso é muito, no meu caso de desenvolvedor, é um caso que mostra isso muito bem. Você como desenvolvedor, você sabe qual é a melhor máquina que tem para você usar, você configura ela e até isso também, né? Você deixa tudo bonitinho ali, pronto para chegar a demanda, você vai, faz, entrega, acabou. Agora, quando você tem a estrutura corporativa, não, veja bem, temos que analisar e vamos ver, e política disso, política daquilo e tal, e vai, quando você vai ver, você fica só, que é o que se fala de rodar a lâmpada, né? Você fica rodando, rodando a lâmpada ali e não sai do lugar, né? Por causa dessa estrutura burocrática. Então, galera, isso daí é uma experiência que eu tive, né? Uma vivência aí que eu tenho, né? Todos os dias continuo trabalhando, ainda não atingi minha independência financeira, mas quanto mais eu trabalho, mais longe eu fico da minha independência financeira. Como é que se for? O importante é que a vida esteja boa, né? E o ponto é, todos nós que vamos passar por essa jornada, né? De desenvolvedores, outras áreas aí tecnológicas, né? Eu tô falando especificamente da minha área, né? Que é onde eu tenho vivência, mas eu acho que isso é cada vez mais comum. Produzir e entregar é empresa pequena, startup, essas aí você vai conseguir ter muito mais disso. Acho que o que pega muito para mim, pelo menos, é porque eu gosto muito de programar, desenvolver, fazer as coisas, ver funcionar. E quando eu estou na startup, esses anos todos que eu fiz aí, seja freelancer, né, eu trabalho em startup mesmo, como colaborador da startup, eu faço muito mais do que eu gosto do que quando eu estou numa empresa muito grande, assim, engessada, onde às vezes a gente gasta mais tempo vendo, abrindo chamada, pedindo autorização, e reunião de entendimento, e burocracia, e padrão, e forma, e isso e aquilo, e framework, e versão que pode, versão que não pode, e até o dia a dia ali lento, né? Você vai desenvolver uma coisa, a máquina trava e volta e vai, né? Então tem esse problema, né? Desse ambiente corporativo. E por mais, mesmo com o trabalho remoto, né? A gente sente isso. No trabalho presencial era pior ainda, né? Porque pensa, uma coisa é você ter uma máquina lenta na sua casa, você vai lá, põe ela para salvar, enquanto ela fica pensando, você dá uma caminhada, vai ali, dá um xizinho no banheiro, dá um beijo na tua mulher, entendeu? Agora no escritório é pior, né? Porque você aperta lá, a máquina fica travada e você tem que ficar lá assim, ó, fingindo que tá trabalhando, né? Por isso que eu acho que o trabalho presencial era terrível, né? Principalmente para essas empresas maiores.